5-1, placar acachapante, vergonhoso, humilhante de tu. Terrível, né, Márcio? Amigos da Itapuã FM, se o Bahia tivesse entrado hoje com um time alternativo, seria criticado pelo futebol que jogou. O Bahia não se permite mais, não é permitido mais o Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro jogar um futebol tão ruim quanto o Bahia jogou hoje. O Bahia entrou hoje praticamente com seu time titular, com o que o Rogério, entre aspas, tem de melhor, né? Pelo menos a gente entende que o Lúcio dá melhor movimentação na frente do que o William José. O Bahia não tem os extremas, né? Não tem, botou o Pulga ali, que é o jogador que está voltando, para tentar ver se ele já ia desenvolver um bom futebol, mas logo se machucou e aí não conseguiu permanecer na partida. Mas eu quero deixar bem claro aqui ao torcedor que, apesar do Cauli ter feito uma péssima partida, o Bahia não perdeu por causa de Cauli, não, né? Porque todo mundo jogou mal. E assim, eu estou procurando achar, é claro que o comandante é ele, o Rogério Ceni, mas isso muito repetido dentro de um elenco, dentro de uma comunidade, acaba afetando, gente. Não dá para você a todo momento, e aí eu trago para vocês lembrarem a entrevista coletiva última do Rogério Ceni, que em quase todas as respostas do Rogério, ele colocou essa situação do cansaço dos jogadores. Eu não posso aceitar isso, porque eu estou vendo o Internacional jogando agora, eu vi o Flamengo jogando, eu vi o Cruzeiro jogando, está todo mundo jogando com o mesmo time, está todo mundo sem poupar ninguém, e ninguém está reclamando de cansaço. Aliás, o Renato Gaúcho reclama de vez em quando, tá? Desse cansaço, que o Fluminense, junto com o Bahia, é quem mais jogou e tal, mas outros treinadores, eles vão tratar do time deles. Eu dei um exemplo aqui no jogo passado, que o Rogério Ceni, no jogo contra o Ceará, ele foi para a entrevista antes de começar o jogo, ele e o Condé. Enquanto ele reclamava de que é um cansaço muito grande, que não tem jogadores disso, que jogadores machucados, que o Bahia está jogando um atrás do outro, que tal, o Condé disse, não, jogadores que não podem jogar estão lá, os que estão aqui eu confio, a gente vai para o jogo, vamos tentar ganhar a partida do Bahia. Então sim, isso acaba afetando. Quem não viu o jogo do Bahia, gente, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Antes de começar a partida, quando o Nilson passa a escalação, que ele traz Cauli, Lúcio e Pulga, eu cheguei a falar assim, eu como treinador hoje, eu encheria mais o meio de campo, eu ia povoar mais o meio de campo. O jogador Cauli não vive um momento bom, gente. Há quanto tempo? E o Rogério só faz prejudicar o Cauli, porque a cada vez que ele coloca o Cauli em campo, o Cauli, a torcida fica mais chateada com o Cauli, porque ele não consegue marcar, ele não consegue dar um passe, ele não consegue fazer uma assistência, ele dá o primeiro drible, ele não consegue dar o segundo drible, né? A cabeça dele está ruim. Mas não foi só isso. Então o que é que poderia ter feito, sabendo que o Bahia ia enfrentar um time que não perdeu nenhum jogo nos seus domínios? O Bahia está enfrentando o Mirassol, que vem uma campanha extraordinária jogando dentro de casa. Por que não hoje, por exemplo, o Rezende para ajudar o Acevedo, né? Com o Jean Lucas ali. Outra coisa, por que o Juba jogou o primeiro tempo inteiro como lateral? Porque o Juba não fez o meio de campo, o segundo tempo, quando ele foi para o meio de campo, pelo menos o Bahia conseguiu tocar um pouco mais a bola, o Bahia conseguiu chegar mais na área do Mirassol, que não conseguia no primeiro tempo. Então são detalhes que a gente está trazendo aqui para entender do Rogério. São perguntas que têm que ser feitas ao Rogério Ceni no vestiário, na entrevista coletiva, porque ele vai encher o saco e insistir. Tá vendo o que eu digo a vocês? Que o time está cansado, porque a gente tem tantos jogos, e tem viagem, e tem isso. É a mesma coisa. Aí esquece de falar do comportamento tático e técnico do time, que foi sofrível hoje. Sofrível. Gente, se o Bahia tivesse jogado com o time sub-20 hoje, não jogaria tão mal como o Bahia jogou com esse time principal. Para todo mundo que assistiu, o Brasil que assistiu o jogo do Bahia, deve ter falado assim, esse time aí é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Não dá. Hoje realmente lamentável, tudo errado, marcação errada, tanto espaço para os jogadores do Mirassol, espaço total do meio de campo, da defesa, irreconhecíveis hoje no primeiro tempo. Juba,
O Jean Lucas praticamente o jogo inteiro, a não ser uns lampejos que ele teve de dar um passe como ele deu para o gol, portanto, do Nestor, que entrou bem no jogo, tinha botado uma bola na trave já, numa falta cobrada, depois foi lá, aproveitou, entrou ali como praticamente um centroavante fazendo o gol. E o Sanabria, que entrou bem, uma movimentação boa, driblando, indo para cima dos zagueiros adversários, mas um jogo muito ruim do Bahia em todos os sentidos. Isso não pode continuar acontecendo, Márcio Martins. Vem a beleza, Nilson Luiz, alguma alteração aí no sistema, no planejamento, que é 5-1 é pra tomar atitude, viu, Nilson? 5-1 não pode ficar impune não, Nilson. Tem que aguardar agora como é que o Rogério Ceni vai reagir sobre essa derrota diante da equipe do Mirassol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Márcio Bessa volta a jogar dia 15 contra o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, segunda-feira às 8 da noite. Antes tem os 2 jogos contra o Confiança e tem um jogo de volta contra a equipe do Fluminense. Sobre Eric Pulga, trepidante, a informação é que o jogador será reavaliado amanhã, vai para exame de imagem, sentiu lesão muscular novamente, Márcio. Foi no mesmo local, Nilson? Essa informação não foi passada pela assessoria, apenas que ele sentiu uma situação muscular, um incômodo muscular, e vai precisar ser reavaliado e vai para o exame de imagem amanhã na capital baiana. Folha salarial que tem, que é o Bahia, com jogadores de qualidade, tomar 5-1 do Mirassol, um time que subiu agora para a primeira divisão. Isso aí vai ficar na história do clube do Mirassol, vai ficar na história. Ganhamos de um bicampeão brasileiro, né? Agora bota na conta de Rogério Ceni, porque ele insiste, ele é apaixonado por Cauli. Bota na conta dele. E se ele entrar contra o Fluminense lá no Maracanã com o Cauli, a gente vai perder rapidinho no primeiro tempo. Primeiro tempo a gente vai tomar uns 3-4. Vai tomar uns 3-4 no primeiro tempo. Zé Carlos da Liberdade em Feira, revoltado e triste.